de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. Está aqui nessa noite e creio que Deus falará muito ao nosso coração. Diga para quem está do seu lado: nós somos livres. Diga para quem está atrás de você: você é livre. Diga para quem está na sua frente também: você é livre. Abra comigo, por favor, livro da Revelação do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Acharam ou não? Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, pergunta a essa pessoa: cadê sua Bíblia, hein? Acharam ou não? Estou lendo. O Senhor enxugará as lágrimas dos seus olhos. Diga amém. Diga para quem está do seu lado: Ele enxugará as lágrimas dos teus olhos. Já não haverá mais morte, nem luto e nem dor. Diga amém. Porque tudo que era velho passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Diga amém. Acho que você não entendeu. Dá um sorriso bem gostoso para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: o Senhor enxugará as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor, porque tudo que era velho acabou. O Senhor disse: eis que eu renovo todas as coisas. Diga para quem está do seu lado: você está livre. Palavra do Senhor. Pode aplaudir. O Catecismo da Igreja Católica diz que quando o ser humano foi criado, ele foi criado num estado chamado justiça original. Quando você pega o livro do Gênesis, no capítulo 1, e você vê aquela paixão de Deus com o ser humano, nada mais, nada é do que essa justiça original, a pureza, a santidade, a paixão de Deus na criação. Mas essa justiça original foi rompida. O pecado original arrancou essa pureza do ser humano, e as consequências foram drásticas. A primeira coisa que aconteceu, diz o livro do Gênesis no capítulo 4, o ser humano foi expulso do Éden. E não é simplesmente morar no Éden. A palavra Éden do hebraico significa jardim das delícias. Então, quando o homem estava em justiça original, quando estava em pureza e em santidade, ele morava no jardim das delícias. Mas quando perdeu santidade, aleluia, porque diz o livro da sabedoria que sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Então ele foi expulso do jardim do Éden. O livro do Gênesis diz que Deus colocou uma tranca no Éden e botou 2 querubins na porta com 2 espadas de fogo, porque a partir de agora ninguém mais é merecedor de entrar na presença de Deus. Diga para quem está do seu lado: sujou. Sujou. A partir disso, o ser humano teve vergonha. A partir disso, o ser humano perdeu a comunhão com Deus. A partir disso, um irmão matou o outro, Caim e Abel.
E as consequências dessa quebra da justiça original, eu e você sofremos até nos nossos dias. O que aconteceu com o ser humano depois que foi expulso do Éden? Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, diz que quando nós pecamos, nós construímos contra nós um documento que nos condena e nos coloca na mão do diabo. Segundo Paulo, a partir da expulsão do Éden, o que aconteceu com o ser humano? Passou a pertencer ao diabo. São João escreve na sua primeira carta que todo ser humano que peca se alia e passa a pertencer ao demônio. Então a mentalidade de João é a mesma mentalidade de Paulo. Após a expulsão do Éden, o ser humano foi arrancado bruscamente, drasticamente da mão de Deus e foi colocado nas mãos do demônio. Traduzindo para o português, Deus perdeu o ser humano para o pecado. Diga para quem está do outro lado, sujou. A partir disso, o diabo recebe o poder de matar os inocentes e os culpados. E essa matança cria solidez no sangue de Abel. Quando Abel morre pelo seu próprio irmão, é o troféu do diabo, é o diploma de Satanás, dizendo: você mata quem você quiser, você criou o poder de matar. Veio Abraão, veio Enoque, depois de Enoque veio Noé, e o diabo matando inocentes e culpados. Veio Abraão e o diabo matando inocentes e culpados. Então um dia veio Moisés, e o irmão de Moisés era Arão. Moisés começa a organizar as coisas, e Deus vai trabalhando em Moisés uma forma de resolver a situação. Então Moisés diz, veja bem, os levitas serão os músicos, são vocês. Os sacerdotes serão vocês, fica aqui. Os reis serão vocês, fica aqui. Os profetas são vocês, fica aqui. Agora, na classe do sacerdote, eu quero escolher alguém especial. Eu quero escolher você, Arão, meu irmão. Você será o primeiro sacerdote da terra. Então receba agora a unção sacerdotal. Quando Arão é eleito sacerdote, depois de Arão, Musá, depois de Musá, Zadok, depois de Zadok, Eli, depois de Eli, Samuel, de Samuel, Caifás, de Caifás, Jesus, e então se cumpre a profecia: tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Mas o sacerdócio de Cristo, que foi colocado na igreja e que foi nos colocado no batismo como sacerdócio régio, aleluia, começou com o irmão de Moisés, chamado Arão. Eu estou no livro do Gênesis capítulo 12. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando Arão é eleito o primeiro sacerdote da face da terra, o Senhor diz para Moisés: Moisés, vamos começar a arrumar essa lambança. Eu quero que cada família pegue um cordeiro. Esse cordeiro não pode ter defeito físico. Segundo o livro do Levíticos 23, não pode haver tara corporal. Tem que ser impecável, primogênito, branquinho, bonitinho, certinho, perfeitinho. E então, Arão, você vai entrar no santuário e você vai sacrificar esse cordeiro, um por família. Se a família for pequena, pode juntar com seus vizinhos. Se for grande, pode dividir em 2 grupos. E então, quando o sangue do cordeiro for derramado sobre o altar, todas as casas que receberem a aspersão nas portas, nos marcos, nas janelas e nas vidas dos israelitas, o diabo não pode mais matar esses, porque esses passam a ser inocentes no sangue do cordeiro. Quem rejeitar o sangue do cordeiro, deixa o diabo continuar matando, porque eles são culpados. Mas aqueles que receberam o sangue do cordeiro não morrerão mais, porque o sangue do cordeiro vai anular do diabo o poder de matar. Quem está me entendendo? Diga amém. Diga para quem está do seu lado: o que desarmava o diabo era o sangue do cordeiro. Diga para quem está do outro lado: o que desarmava o diabo é o sangue do cordeiro. Pera, deixa eu explicar isso melhor.
O fórum vai chamar isso de depósito em juízo. O que é um depósito em juízo? Eu tenho uma dívida, eu tenho alguém que me acusa. Então o fórum abre uma conta. E todo mês eu faço um depósito em juízo. O meu dinheiro não é para o acusador. O meu dinheiro é para que o acusador perca o poder de me acusar, porque o depósito está em dia na conta do fórum. Então veja bem, o cordeiro não era assassinado para o diabo. O cordeiro era assassinado para que o sangue fosse depositado no santuário como uma conta aberta no fórum. E com esse depósito em juízo, com esse sangue em juízo, o diabo perdia o poder de matar aqueles que tinham as vestes lavadas no sangue do cordeiro. Diga para quem está do seu lado: começou a resolver o problema. Só tinha um detalhe. Irmãos, olha para mim, você sabe que Deus ama pecador e não pecador. O seu pecado não diminui em nada o poder de Deus. Deus ama incondicionalmente, diga aleluia. Portanto, Deus não ficava feliz com que metade da população, primeiro os israelitas, depois os hebreus, aleluia. Deus não ficava feliz que metade do povo aceitava o sangue do cordeiro e o diabo não podia matar. Deus ficava triste porque havia os que rejeitavam o cordeiro e o diabo continuava matando porque eles eram culpados. Quantos cordeiros morreram? Aproximadamente 4.100 cordeiros morreram. Mas por que o cordeiro não podia resolver o problema dos culpados? Porque o cordeiro não tinha natureza divina. O cordeiro só tem natureza aqui da terra. Cordeiro é animal. Pergunte para quem está do seu lado: e o que nós vamos fazer? Alguém tem a resposta para me dar? Não? Você quer a resposta? Então me dá um sorriso gostoso, fala o meu nome que é maravilhoso. Diga: Moisés, o que fazer? Tem gente que é tão ordinário que nem sorri. Diga para quem está do seu lado: sorria aí, senão o cara não prega. Dá um sorriso gostoso, diga o meu nome e fala: Moisés, o que fazer? Não me ache louco, tá? Eu vou encenar a história para você. Houve uma reunião no céu. E Deus falou: Yeshua, senta aí. E Jesus sentou. E Deus falou: Jesus, eu estava aqui pensando com os meus botões, imaginando eu que o sangue do cordeiro é maravilhoso, aleluia, mas só resolve metade do problema, porque o cordeiro não é aqui de cima, o cordeiro é só lá de baixo. Os inocentes são inocentados, mas os culpados continuam culpados. Como eu desejo salvar todo mundo, eu preciso resolver a situação. E Jesus perguntando: onde é que o senhor está querendo chegar? Calma, você está muito ansioso, calma, deixa eu falar. Estava eu pensando, se você fosse o novo cordeiro, porque aí com você nós poderíamos resolver o problema. E Jesus disse: Pai, me desculpa, mas assim, o cordeiro não resolve o problema inteiro, porque ele é lá de baixo, ele não tem natureza espiritual. Eu moro aqui em cima, só tem natureza espiritual, eu não estou lá embaixo. Vai trocar 6 por meia dúzia, vai dar na mesma. E o pai falou: dá licença que eu sei o que eu estou fazendo. Você topa ou não? E ele falou: se o senhor achar um jeito. Gabriel, come on. Rapidinho, desce até Belém. Tem lá uma mocinha chamada Maria. Ela tem entre 12, 13, 14 anos. Pergunta onde é que é a casa de Ana e Joaquim. Rápido, que são quase 18 horas. Hoje é sábado. Desce correndo e pergunte ela se ela topa ser a mãe do Salvador. Quando Gabriel desce no quarto de Maria, Maria pergunta: como é que isso vai acontecer? Gabriel diz: não precisa se preocupar, o poder do Altíssimo descerá sobre ti, a sombra chamada Espírito Santo vai cuidar de todas as coisas. Ela falou: por que você não falou isso antes? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Gabriel correu no céu e falou: pai, deu certo. Então Jesus desceu do céu, entrou no seio de Maria, se tornou ser humano em tudo, menos no pecado. Agora ele podia morrer no lugar do cordeiro porque ele está embaixo, e poderia morrer como Deus porque ele é lá de cima. Então ele poderia salvar os inocentes e os culpados, e o diabo ficar eternamente derrotado.
Diga para quem está do seu lado: Jesus te libertou. Sacode quem está do lado, diz: você é livre. E o pai falou: bora, meu filho. E Jesus entrou no seio de Maria, se tornou ser humano, nasceu no presépio. No 7º dia foi apresentado ao sacerdote Simeão. Com 12 anos entrou no templo, começou a pregar para os doutores da lei. Com 30 anos começa o seu ministério. 3 anos de cura, milagre, restauração, profecia, aleluia. Ele organiza os apóstolos, vai chamando por um, envia 72, pega 12, dos 12 tinha preferência por Pedro, Tiago e João. Deles escolhe Pedro para ser chefe, Tiago ia morrer primeiro, João, aquele que não morreria, assassinado. Com 33 anos Jesus está às 3 horas da tarde no Calvário. E às 3 horas da tarde, o soldado fura o peito de Jesus. E aí entra Isaías capítulo 53. Na verdade, Ele tomou sobre si as nossas dores, assumiu a nossa culpa, embora não tivesse errado em nada. Veja, os cordeiros já resolviam os inocentes. Por que Jesus se assumiu culpado? Porque a vontade do Pai era salvar os culpados, não eram os inocentes. Foi por isso que Jesus disse: os são não precisa de médico, eu vim para os... Pode aplaudir. Claro, Jesus salvou a humanidade inteira, mas Jesus desceu do céu não foi para salvar os inocentes. O sangue do cordeiro em juízo já resolvia metade do problema. O público-alvo de Jesus era os culpados. Por que você está aqui nessa noite? Porque é os piorzinhos, entendeu? Estou brincando. Diga para quem está do seu lado: Jesus Cristo te tornou livre. 3 horas da tarde, o inferno montou uma festa, muita cerveja, muito forró, muito vaneirão, muito samba, muito pagode, muito funk, e o pau estava quebrando, e o inferno diz: ei, nós vamos matar mais um cordeiro. Só que esse cordeiro agora não é branquinho, ele agora tem cara de gente, ele agora tem barba, anda de túnica branca. É nós vamos arrebentar mais um cordeiro, mais escola gelada. E o pau estava quebrando, e 3 horas da tarde, quando a lança fura o peito aberto de Jesus, começa a sair sangue, 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 sangue. O diabo olhou para o outro, olhou para o outro, falou: calma, lembra, sangue, cordeiro, humanidade, isso aí a gente já viu. 4.100 cordeiros morrer igual esse não vai resolver o problema, pode ficar tranquilo, vamos continuar a festa. Só que depois que todo o sangue saiu, começou a sair água, água, água. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 372, diz que água é a divindade de Jesus. O diabo achou que Jesus só era humano, ele esqueceu que Jesus era divino. Então, quando o sangue foi derramado, aqueles que já eram lavados no sangue do cordeiro, ou seja, os inocentes, foram lavados mais uma vez. Mas quando começou a sair água, os culpados receberam no poder do Espírito Santo, na unção da água, nas águas que depois se tornariam as águas do batismo, a limpeza de sua culpa. Então o véu que nos separava não separa mais, o documento que nos condenava foi rasgado, o diabo foi eternamente derrotado, e no sangue de Jesus, eu e você somos eternamente livres. Livre. Diga para quem está do seu lado: você é livre. Livre. Dá um sorriso para quem está do seu lado e diga: o diabo perder. E a capetaiada se lascou. E o diabo falou: eu não contava com isso. E o Pai no céu dando risada: você estava achando que o cordeiro só tem sangue? O cordeiro que eu fiz descer do céu tem sangue e água. Ele é divino, ele é humano. Agora, desgraçado, você não mata mais inocente, e não mate mais culpado, porque o meu filho assumiu a culpa no lugar dele e crucificou a culpa pela sua morte, e agora ele subiu para o céu, e você é eternamente derrotado, diabo. Fica na sua. Moisés Rocha é livre. Uau!
Olha para quem está do outro lado e fala, me dá um sorriso aí, ué. Livre, livre, livre. Mas aí houve uma outra reunião. Você quer saber o que houve nessa segunda reunião? Só para te dar um gostinho, a reunião foi entre o Pai e Jesus. Eu vou contar essa para você porque eu estava lá. Pergunta para quem está do seu lado, que reunião é essa? Quer saber? Um sorriso gostoso, meu nome, pergunta, que reunião é essa, Moisés? Eu não vi você sorrindo. Não, eu não vi, mas é porque meu olho está fechado, agora eu vou abrir. Então você vai dar um sorriso gostoso e vai dizer, que reunião é essa, Moisés? Jesus subiu para o céu. Chegou diante do trono e disse, e aí, Pai? Yeah. Eu tenho uma novidade para te contar, Pai. E o Pai falou, pode falar. O ser humano foi expulso do Éden. O Senhor perdeu o ser humano foi parar nas mãos do diabo, mas eu venci o diabo, venci a morte, rasguei o documento que condenava, acabei com tudo, e trouxe a humanidade inteira de volta para ti. E o Pai falou, senta aí que eu tenho uma notícia boa para te dar. E Jesus sentou. Eu vou fazer o Pai, tá? Jesus sentou. E o Pai falou, senta aí, senta rapaz, senta aí. Você veio aqui fazer o quê? E Jesus falou, eu vim devolver a humanidade inteira para ti. O diabo não tem mais poder de matar ninguém. Toda a humanidade está livre. Eu resolvi o problema. Eu fui cordeiro humano e cordeiro divino. Eu limpei e purifiquei os inocentes e os culpados. E toda a humanidade te pertence a ti. O Senhor pode arrancar esses dois brutamontes do Éden e abrir esse Éden de novo? E mudar o nome de Éden para céu? E deixar esse povo voltar para ti? E o Pai falou, senta aí. Já que você foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, eu lhe darei um nome que está acima de todo nome, no qual ao teu nome todo joelho se dobra no céu, na terra, no inferno, e toda língua proclame para a minha glória que você é o Senhor da vida deles agora. Você não entendeu? Por isso que você demorou a aplaudir. Você era do Pai, o diabo roubou você do Pai. Jesus arrancou você do diabo, devolveu para o Pai, e o Pai deu você de presente para Jesus. E aí nós acabamos de ler agora Apocalipse capítulo 21. Ele enxugará as lágrimas dos teus olhos. Não haverá mais morte, porque ele já morreu. Nem luto e nem dor. Tudo que era velho passou. Aquele que está sentado no trono disse, eis que eu renovei todas as coisas. Seja feliz, receba a bênção na tua vida, porque você é livre. O diabo não tem mais nenhum poder sobre você. Sacode quem está na direita e da esquerda e diga, você é livre. Você quer uma palavra que resume tudo que eu já preguei até agora? Batismo. No batismo acontece isso aqui. Quando você nasce, você é pagão. Você nasce com a culpa do pecado original. Ou seja, quando você nasce, o diabo tem poder de morte na tua vida, mas quando você é batizado, o documento que te condenava não condena mais, ele é rasgado, o véu que separava não separa mais, o diabo é derrotado, você é mergulhado nas águas do batismo e levanta uma pessoa nova. A igreja não chama esse menino que acabou de ser batizado de justiça original mais, agora chama de caráter indelével, do grego xerekte, ou seja, após o batismo, a santidade do Éden voltou em você. É por isso que após o batismo, o seu lugar é o céu. Viva a igreja católica aí, gente. Dá um glória a Deus, né?
Pera, deixa eu mudar de assunto. Pergunta para quem está do seu lado, desse assunto, você entendeu tudo? Entendeu tudo? Entendeu ou não entendeu? Olha nos olhos dessa pessoa, mesmo que seja olho puxadinho. Olha nos olhos e diga: você é livre, você foi salvo, você foi curado, você foi liberto, o diabo perdeu, Deus ganhou você de volta, Jesus é o teu Senhor, está tudo resolvido, amém. Agora olha para mim, eu posso dizer então que o batismo na Igreja Católica é um ritual de exorcismo. Tanto é que na cerimônia do batismo há uma pergunta: renunciais ao demônio, ao autor da mentira? Renuncie. Você é pequenininho, mas os pais e padrinhos fizeram isso no seu lugar. O batismo é um exorcismo. Ele humilha o diabo e expulsa ele eternamente para longe de você. Mas o campo espiritual ficou aberto, porque o diabo não cansa, não descansa, não dorme. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar, destruir. Não se dá por vencido. Então, mesmo tendo sido exorcizado, mesmo sendo derrotado, ele vai procurar oportunidades para colocar você escravo de novo e dominar a sua vida de novo e fazer com que você perca a sua liberdade. Quem está me entendendo, diga amém. Então eu tenho uma pergunta para te fazer: o que fazer para que o diabo não volte? Para que o exorcismo continue com data de validade atualizada, e que o diabo continue eternamente derrotado, e que você continue liberto e livre. O que fazer para que o diabo não volte? Porque ele vai tentar voltar. Vai dizer na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, vigia a hora, porque ele é como um leão que ruge, procurando uma oportunidade para devorar. Fique esperto, ele quer voltar. Vai dizer São Paulo aos Efésios capítulo 6, versículo 10, ei, a luta de vocês não é contra homem de carne e osso, é contra principados, potestades, demônios, espalhados pelos ares. Aguenta firme, fique esperto, ele quer voltar. Apocalipse 12, 12, terra e mar, cuidado, o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vós com muita ira, está querendo voltar. O que fazer para não voltar e você ficar livre para sempre? Pergunta para quem está do seu lado, você tem a resposta para me dar? Tem ou não tem? Pergunta para quem está atrás de você: você sabe o que fazer para deixar o desgraçado bem longe de nós? Para deixar ele lá no quinto dos infernos, de onde que ele tem que ficar eternamente? Alguém pode me falar? Quando você não sabe a resposta, você tem que fazer o quê? Me dar um sorriso, falar o meu nome e me perguntar que eu te falo. Entende? E já começa me respeitando, que eu li a Bíblia inteira 6 vezes, então fica na sua. Me dá um sorriso gostoso. Eu sou de Minas Gerais, não comi pão de queijo ainda hoje. E você fala: Moisés, o que fazer para o diabo não voltar? Vai! Moisés, o que fazer para o diabo não voltar? Eu vou tentar falar 3 coisas, tá bom? Não sei se vou conseguir. Primeira coisa que você precisa fazer para que o exorcismo seja válido, que o diabo fique afastado eternamente e que ele não tenha como te prender de novo, porque livre você já está. Primeira coisa, diga comigo: eliminar pecados. Bate no seu peito e diga: eu preciso parar de pecar. Diga para quem está na direita e da esquerda: elimina os seus pecados. Diga para quem está na frente, atrás, em cima e embaixo: elimina os seus pecados. O catecismo da igreja diz que o seu pecado pessoal é a conexão direta do retorno do diabo na sua vida. Onde há pecado, a porta está aberta e o diabo tem um sinal verde para voltar. Portanto, se você já é livre, diga aleluia. Se você já está salvo, diga aleluia. Se você foi curado, diga aleluia. Se a culpa foi apagada, diga aleluia.
não peque mais, e o diabo não tem como voltar. Então a partir dessa noite, elimina pecado, mais, elimina. Quanto mais santo, menos oportunidade do diabo prender você de novo. Quanto mais santidade, quanto mais pecado você eliminar, quanto mais vida nova você tiver, quanto mais luz você tiver, porque a Bíblia diz que onde a luz chega, a treva vai embora. Quanto mais graça, quanto mais justiça original, quanto mais pureza do batismo, quanto mais caráter indelével, quanto mais xereque ter, menos diabo agindo na sua vida. Pode dar um glória a Deus? Que glória a Deus ridículo, eu pedi um glória a Deus. Diga para quem está, fecha a cara. Alguns já têm a cara ruim, mas fecha. Diga para quem está do seu lado, para de pecar. A gente no corredor de encontro passa cada coisa que até vocês duvidam. Outro dia me chegou um casalzinho de namorada, Santa Catarina. Ai, a gente queria uma oração de cura e libertação. Eu falei, pra quê? Um piscenzinho assim, parecendo que foi pescar e o anzol arrancou e ficou preso. Ah, é porque a gente briga muito, parece até que tem um diabo agindo no nosso namoro. Eu falei, quanto tempo de namoro? 4 meses. Eu falei, mas 4 meses está brigando tudo? Nem casou ainda, nem ficou noivo ainda. É por isso que a gente acha que tem um demônio querendo separar nós dois. Eu falei, pode até que seja que tem um demônio. Agora a gente precisa descobrir por onde ele está entrando. Deixa eu fazer uma perguntinha. Vocês vivem em castidade ou vocês fazem sexo no namoro? Eu falei, Jesus não pode ajudar você, eu não posso ajudar você, não tem reza brava capaz de mandar esse diabo embora, porque quem chamou ele de volta foi vocês, porque o pecado de vocês deu sinal verde para ele entrar e destruir não só o namoro, mas cada um de vocês como pessoa. Se confessar, começar a viver a castidade, uma vida nova, a briga acaba, porque o diabo volta para onde ele tem que ficar. Que amém ridículo é esse? Dá um amém aí. Em nome de Jesus, manda esse diabo para bem longe, aleluia. Continua bebendo, falando palavrão, brincadeira de mau gosto, não quer parar de beber, e vai assistir novela e roupa curta, e vivendo no pecado, e sacanagem, é isso, e aquilo, está parecendo lepo-lepo a sua vida. Aí você diz, Moisés, onde que eu errei? Vai em tudo. Já pode encomendar a alma. Diga para quem está do seu lado, se não eliminar pecado, você vai ficar escravo de novo. Mas agora tem um detalhe. Eu não sou louco. Nós não somos anjos. Paulo diz, eu não faço o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. Por quê? Por causa de uma palavrinha chamada concupiscência. O que é isso? Jesus apagou a mancha do pecado original, mas não apagou a consequência. A nossa natureza sem Deus, ela continua decaída. Deixa eu explicar isso melhor. Você fica o dia inteiro na rua pagando conta, quando você assusta, deu 4 horas da tarde, você nem lembrou que não almoçou. Agora faz um propósito que vai jejuar até as 4 horas para você ver. 11 horas você já está tonto, meio-dia já está com enjoo, 1 hora da tarde já está com stream leak. Diga para quem está do seu lado, essa fraqueza se chama concupiscência da carne. Deixa eu explicar melhor. Você ajoelha para lavar o seu carro e fica 30 minutos escovando a roda. Você nem vê que ficou 30 minutos de joelho. Agora fica 30 minutos de joelho na adoração, daqui a pouco eu quero ver. Começa a incomodar, você troca de perna, você passa a mão, você olha o relógio, você coça a cabeça, dá vontade de fazer xixi.
Por que que a nossa carne não gosta do sagrado? Ela tem uma tendência a tudo que não presta. Por causa da nossa natureza decaída, chamada concupiscência da carne. Portanto, você vai lutar, e você vai tentar, e mesmo tentando com unhas e dentes, como diz o apóstolo, resistindo até o sangue na luta contra o pecado, você não é anjo, vai ter dia que você vai cair. E o que você tem que fazer? Correr, confessar, pisar na cabeça do diabo e disse: volta para o teu lugar, não vem não, porque o caráter original voltou, a pureza voltou, e eu comecei tudo de novo. Você dançou. Elimina pecados, elimina, e quando cair, corre e confessa, começa de novo. Tenta, caiu, corre, confessa e tenta de novo. Nesse processo de lutar para não cair, caiu, correu, confessou, bum, 0 de novo. Caiu, correu, confessou. Não dá nem tempo. Quando o diabo pensa em fazer uma reunião para fazer a mala para voltar, você já confessou, fechou a porta e voltou. O diabo, dancei de novo. Aí você confessa, volta, dancei de novo. Confessa, volta. O diabo será eternamente derrotado e você eternamente livre. Por quê? Porque não há como o diabo voltar sem pecado. E quando peca, confessa, continua sem pecado. Pode dar um glória a Deus. Você que não para de pecar e não confessa, você está lascado. O diabo está morando dentro da sua casa, ainda usando a sua geladeira e fazendo xixi com a porta do banheiro aberta, ligando a televisão e pondo o pé na mesinha de centro. Diga para quem está do seu lado: manda esse diabo embora. Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: elimina pecados. E quando cair, corre e confessa. Aí você confessa. Quando a gente confessa, a gente fica meio macho, né? Você levanta e fala: agora sim. Diabão, você perdeu. Brilho no olhar, sorriso nos lábios, aleluia, xandalaricando e glória subindo e fogo descendo. Aí você cai e aí você murcha. E aí quando o diabo está fazendo a reunião, dizendo: ei, posso voltar porque eu achei uma oportunidade, você corre, confessa. E quando o padre diz: pelo ministério que a igreja me concede, eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O macho volta, você fala: diabo, fica quieto aí, porque eu estou no mesmo fogo de anteontem. Elimina. E como você não é anjo, de vez em quando, mesmo lutando, você vai cair. Quando cair, confessa e começa de novo. Dá um glória a Deus. Viva a Igreja Católica! Primeira coisa que você precisa fazer para o diabo não voltar. Decora que eu já mudei de assunto. Diga para quem está do seu lado: eliminar pecados. Diga para quem está do outro: e quando cair, corre e confessa. Segunda coisa que você precisa fazer para continuar livre, diga aleluia, e manter esse desgraçado desse diabo bem longe de você, diga comigo: fechar as brechas. Diga para quem está do outro lado: fecha as brechas. Diga para quem está do outro lado: fecha a brecha. Diga para quem está na frente, atrás, em cima e embaixo: fecha as brechas. Pera. Eu agora não estou falando de pecados, eu estou falando de possibilidades. Se você sabe que vai chegar hoje em casa, o maridão vai estar envenenado, parece que o diabo chegou primeiro, ele vai estar daquele jeito. Você vai bater boca? Não, fecha a brecha, entra calada, deixa ele falar um monte, olha para ele e diga: em nome de Jesus, boa noite. Amanhã, quando o dia amanhecer, tudo está diferente. Por que o diabo não voltou? Porque você não deu brecha. Isso é sabedoria. Aí você chega em casa e quebra o pau, e o filho sai, e você diz: está vendo? Depois daquela pregação maravilhosa daquele gordinho de Minas Gerais. Isso é bullying, hein? Aquela pregação maravilhosa, eu cheguei em casa cheio do Espírito Santo, e olha o que eu encontrei. O meu filho chegou na casa: o diabo está aqui na minha casa. É claro que está na sua casa, quem chamou ele de volta foi você, idiota.
Diga para quem está do seu lado: fecha a brecha. Se você sabe que assistir televisão depois da meia-noite, você vai acabar parando num canal que não pode assistir, desliga a televisão e vai dormir. Fecha a brecha. Aí no outro dia você está lá ligando para mim: irmão Moisés, aleluia, posso partilhar com você? Pode. O diabo está agindo na minha sexualidade. Não é o diabo não, é você desligar a televisão e dormir. Por que o diabo está agindo? Se não tem pecado, tem brecha. E só quem pode fechar a brecha é você. Diga para quem está do seu lado: deixa de ser jacu. Não é isso, irmão? O cara tem uma namorada bonita, é feio igual eu. Pega a namorada, põe no carro, para o carro na porta da casa dela e fica namorando no carro. O que você acha que vai dar? Neném. Ai, Moisés, estou com muita dificuldade na minha sexualidade. O diabo está agindo na minha vida para me derrubar. Se ele está agindo, ou tem pecado ou tem brecha. Se não tem pecado, tem brecha. Qual que foi a brecha? Se você sabe que o clima está esquentando, a noite não está para peixe, despede logo, beijinho na testa, na mão. Sai dessa porcaria desse carro e vai embora. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga para quem está do seu lado: me ajuda aí. Me ajuda aí. Fala fora da hora. Conta as coisas antes de acontecer. Envolve gente perigosa na conversa. Você está dando ouro para o bandido, nego. Ai, Moisés, o diabo não me deixa prosperar. É claro. Você está pintando o carro, está lá postando no Zap, estou pintando o carro, aleluia. O diabo vai fazer de tudo para você não conseguir nem pagar o cheque da pintura do carro. Aí você vai dizer que o diabo está agindo. Claro que está agindo. Tenha privacidade, não poste as suas coisas, crie uma redoma. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você partilha. Seja mais esperto. Para com esse negócio de ficar só comendo na casa de mãe, na casa de sogra. Faz comida na sua casa. Outro dia me ligou uma mulher lá da Bahia. Moisés, preciso falar com você, aleluia. Eu falei: aleluia, pode falar. Toda vez que eu vou na casa da minha sogra, acaba tendo um clima ruim, a gente briga, eu e meu marido, a gente briga. E a gente sai de lá mal, a gente sente que lá tem um peso. Eu falei: ô idiota, e para que você vai lá? Uai, é mesmo, né? Eu falei: você é muito burra. Fecha a brecha. Quem casa quer casa. Corta cordão umbilical. Para de ficar amassando barro na casa de parente. Construa a sua vida. Receba a bênção na tua vida hoje. Tem gente que tem 30 anos que mora no fundo da sogra, nunca toma decisão de alugar nenhum barracão para tentar começar do zero. Ai, Moisés, o diabo está agindo no meu trabalho. Claro que está agindo. Você sai para trabalhar, só fica com quem fala palavrão, com quem para em boteco para beber. Você só anda com quem não presta, vai ser promovido como nunca, porque você é burro, você se queima. Porque Tiago diz que más companhias corrompem bons costumes. Seja inteligente. Não é diabo não, é burrice sua. Quem está me entendendo? Segunda coisa para o diabo não voltar. Diga para quem está do seu lado: fecha a brecha. Fecha a brecha. E a primeira qual é? Eliminar pecados. E a segunda? Fechar.
as brechas. Se eu estou livre, aleluia, se eu sou vitorioso, se eu fui lavado, o diabo eternamente derrotado, está tudo resolvido. Eu vou atrair problema para a minha vida, sendo que Jesus já arrancou ele de mim? Se não tiver pecado, ele não tem onde entrar. Porque quando cair, você corre, confessa e começa de novo, aleluia. Se não abre brecha, você fica só na vigilância, Você quer a tradução do que é orar e vigiar? Vigiar é isso, nego. É manso como a pomba, prudente como a serpente. É um pé na frente e um atrás. É olhar e dizer, isso não é medo, isso é sabedoria. A gente não tem medo do diabo. A gente tem sabedoria para não jogar o jogo dele, porque ele é safado. Ele quer voltar. Terceira e última coisa para a gente terminar. Primeiro, eliminar pecado. Segundo, fechar a brecha. Terceiro, diga comigo, ter uma vida espiritual. Diga para quem está na direita e da esquerda, você precisa ter uma vida espiritual. Diga para quem está à frente, atrás, em cima e embaixo, se você não rezar, você está lascado. Está lascado. Quem está me entendendo, diga amém. Você não entendeu, você está lascado. Não tivesse na igreja, eu diria ferrado. Acabei de dizer. Ei, o diabo é muito maior que nós. Era Lúcifer, anjo de luz, maior dos anjos. Daniel capítulo 4 diz que há milhares de milhões de milhões. Apocalipse capítulo 16 diz que tem tanto anjo, mas tanto anjo, que seria impossível contar com as areias do deserto do mundo inteiro. É anjo com força. Quem era o principal deles? Criado de uma forma diferenciada, Lúcifer. Então o nosso inimigo não é um Zé Mané qualquer. Um cara fera. Humanamente o diabo é maior que nós? Sim, mas vai dizer Santo Tomás de Aquino que o diabo só não é maior do que um tipo de pessoa, a que reza. Porque quem reza, o diabo fica pequeno, você fica gigante, e é ele que passa a ter medo de você. Você precisa chegar na sua casa e o diabo falar, sujou. Moisés Rocha está na área. Tentei mexer com a família dele, mas não deu certo. O cara é fera. A gente tem medo dele. Tenha medo mesmo, desgraçado. Fica aí, no inferno de onde você nunca deve sair. Quer uma prova disso? Quem não lembra aí lá dos Atos dos Apóstolos, daquele caso dos exorcistas judeus? 2 camaradas saíram para expulsar o diabo. Diabo, em nome do Deus que Paulo prega, sai! O diabo falou, pera, senta aí, vamos ter uma reunião, senta. O diabo falou, o Deus que Paulo prega eu conheço, é Jesus Cristo, eu morro de medo do cara. Paulo é violento, eu morro de medo dele, mas não me lembro de alguém ter falado de vocês dois para mim, não. Então vai dizer os Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 6 ou 7, alguma coisa assim, 5. Que o diabo deu tanto couro, mas tanto couro nesses dois, que eles chegaram arrebentados. E aí então Pedro perguntou, Senhor, por que o diabo não obedece todo mundo? E Jesus falou, porque tem demônios que só obedecem quem faz jejum e quem tem oração. Quem não reza, quem não jejua, quem não tem comunhão, quem não vive na presença de Deus, o diabo não tem um pingo de você. E é por isso que ele monta em você. Ele só tem medo de quem reza. Diga para quem está do seu lado, chupa essa manga aí agora. Reza o texto todo dia. Gasta 15 minutos para rezar um terço. Um futebol, 90 minutos, o time da gente dá perto de 7-1. 90 minutos. Um filme bom, 2h40, e o final do filme ainda decepciona a gente. Uma novela, um trem do capeta, 1 hora para rezar um texto é 15 minutos. Por que a gente não reza? Porque a gente é sem vergonha mesmo. Olha para quem está do seu lado e fala, tu tem cara de sem vergonha mesmo. Responde para mim, por que o diabo volta e faz você ser escravo de novo, e faz você escolher errado de novo, e deixa você amarrado de novo? Porque o diabo não respeita quem não reza. Não respeita.
Você precisa ter cheiro de gente espiritual. Por que vocês acham que aqueles leões lá na cova dos leões foram comer Daniel? E aí de repente ficaram tudo grogue, dormiu os leões tudo. E perguntaram para Daniel: ei, por que os leões não comeram você? Ele falou: porque eu não tenho cheiro de gente, eu tenho cheiro de espiritual. Leão gosta de carne, eu não vivo na carne, eu vivo no espírito. Comunhão, confissão, adoração, Bíblia, jejum, 1000 Ave Marias, consagração a Nossa Senhora, ofício de Nossa Senhora, cenáculo, quarentena de São Miguel, grupo de oração, aleluia, fogo, xandalaricandala, candalabachura. Que diabo que vai chegar perto de você? Está louco? Diga para quem está do seu lado: ou você reza ou você vai morrer. Olha para quem está do seu lado e diga: você vai morrer. Morrer. Agora olha para mim, pense. Livre, ao brilho no olhar, ao sorriso. Gordinho bem resolvido. Outro dia a mulher virou para mim e falou assim: Moisés, eu estou muito triste, as minhas roupas não servem mais. Eu falei: faz dieta. Mas eu não aguento. Eu falei: então seja um gordinho feliz. Aleluia. É tão fácil ser feliz. Diga para quem está do seu lado: deixa de ser burro. Agora imagina, alegria, brilho no olhar, livre. E o diabo: eu quero voltar. Não tem pecado, não tem onde. Que eu quero uma brecha. Não tem brecha, não tem onde. Eu vou entrar. Estou rezando. Eu sou gigante, você é pequeno. Eu sou vitorioso, você é derrotado. Aonde o diabo vai voltar na minha vida, gente? Não tem pecado, não tem brecha. Tem uma vida espiritual. Acabou. Pergunta para quem está do seu lado: qual que é o seu problema, hein? Responde para mim. Eu já terminei a pregação, tá? Já terminei. Eu terminei 8 minutos antes, porque eu sou um pregador chique. Nunca atrasei encontro de ninguém em 19 anos. Pergunta para quem está do seu lado: das 3 coisas, qual que é mais difícil? Parar de pecar, fechar a brecha ou rezar? Pergunta e escuta a resposta. Pergunta. Qual que é? Credo. Sério? Pergunta para ela aí, porque ela... Qual é? Seja sincero agora, senão o nariz vai crescer. Quem acha que a maior dificuldade é eliminar pecados? Levante a mão. No povo peca aqui em São Paulo. Quem acha que a maior dificuldade é fechar as brechas, vigiar nos detalhes? Levanta a mão. Tem gente assim, é igual galinha da asa penada. É assim, gente. Isso, pode abaixar. Quem acha que a maior dificuldade é ter uma vida espiritual firme? Diga, levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que está lascado nos 3, pode levantar a mão. Eu quero terminar essa pregação dizendo assim: que Deus abençoe você, que você tenha juízo. O diabo não tem mais nenhum poder sobre a sua vida, a não ser que você dê a ele esse poder. Para de pecar, elimina o máximo. Quando deslizar na maionese, corre, confessa, começa de novo. Seja vigilante, não dê ouro para o bandido, fique esperto, fecha a brecha e reze. E você pode se declarar eternamente livre e vencedor no sangue de Jesus Cristo. Fica de pé e dá um glória a Deus. Fica de pé e dá um glória a Deus. Dê um abraço apertado em quem está na direita e na esquerda e diga para essa pessoa: nós somos livres.